Boa tarde a todos. Temos o privilégio de estar numa coprodução entre o programa Faroeste Brasileira e Oeste Sem Filtro, tendo a oportunidade de entrevistar a Maria Corina Machado, líder das forças democráticas de verdade da Venezuela. E damos as boas-vindas. Maria Corina, é um privilégio estar contigo nesse momento, sabendo qual é a realidade da Venezuela agora. Muito obrigada, Gustavo e Paula. É para mim uma honra também poder compartilhar com vocês. Bom, Paula, a fala é sua. Bom, quero agradecer muito o convite, primeiro de Gustavo Segre, de estar aqui hoje participando dessa entrevista. E, Maria Corina, quero expressar a minha admiração pela sua coragem, pela sua luta. A gente sabe que a senhora já foi presa, perseguida, enfrenta o regime do ditador Nicolás Maduro há muito tempo, não só dele, mas também de Hugo Chávez. Então, parabéns pela sua causa, sou solidária à sua causa e à sua luta. Eu gostaria de começar perguntando, vou falar devagar aqui, mas peço ajuda ao Segre, caso seja necessário aí fazer a tradução. Queria saber um pouquinho da sua situação pessoal hoje. Eu sei que talvez a senhora não possa dar muitos detalhes, se a senhora está mesmo na Venezuela, mas como é que está a sua rotina? Como é que é a vida de uma pessoa que hoje vive na clandestinidade em razão da ditadura na Venezuela, Maria Corina? Bom, muito obrigada, Paula, e a ti, Gustavo, por essa oportunidade. A situação nesse momento é sumamente crítica. Todas as pessoas que estivemos envolvidas nessa enorme gesta cidadã, que resultou na vitória de eleição presidencial por parte de Edmundo González Urrutia e na derrota de Nicolás Maduro, estamos perseguidas. Muitos tiveram que sair do país, tiveram que se exilar, se esconder. Os outros estão presos ou mortos. Ou seja, houve de fato uma perseguição férrea. O regime nos acusou de terrorismo, de todo tipo de delito. Eu já estou há mais de um ano em absoluto isolamento, em clandestinidade, porque tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabejo disseram publicamente que estavam me procurando. E se me encontrassem, seguramente me fariam desaparecer. Se me conseguem. É gravíssimo. Agora, um dado que me chamou a atenção, se é que as casualidades existem, a determinação da sua inelegibilidade, ou seja, de não poder participar do ato democrático das eleições, se não estou mal informado, foi em dia 30 de junho de 2023. Esse mesmo dia foi quando o ex-presidente Bolsonaro também foi declarado inelegível no Brasil. Você acha que é uma casualidade? Bom, a verdade é que eu não estava consciente disso, mas nessa altura da minha vida eu vejo poucas casualidades em todas as dinâmicas que enfrento, Gustavo. No caso da Venezuela, o que acontece é que Maduro é um covarde. Ele sabia que não havia nenhuma possibilidade de ganhar frente a mim. Eu pude participar em um processo de primárias que foi uma beleza, onde participaram mais de 3 milhões de venezuelanos organizados pela sociedade civil. E consegui, e me honra muito, a confiança e o voto de mais de 92% dos venezuelanos. Por isso, Maduro decidiu me tirar do caminho. No entanto, mais uma vez, subestimou o povo da Venezuela. Porque nós conseguimos que um homem, diplomata aposentado que ninguém conhecia, Edmundo González Urrutia, se convertesse em candidato, representando a vontade de mudança dos venezuelanos e ganhasse com 70% dos votos. Foi algo monumental, apesar de toda a fraude que eles fizeram com o sistema eleitoral venezuelano. E Maria Corina, como é que está a oposição nesse momento na Venezuela? Dá para dizer que ela continua unida ou de alguma forma está fragilizada desde a consolidação da tomada do poder pelo ditador Nicolás Maduro nas últimas eleições, que foram realmente uma farsa, né? Uma fraude?
Olha, Paula, a Venezuela está mais unida que nunca. Eu me atrevo a dizer que não há outra sociedade tão coesa, tão unida como a Venezuela. Nós não temos diferenças religiosas, não temos diferenças raciais, regionais, sociais ou políticas. Mais de 90% dos venezuelanos queremos o mesmo. O que queremos? Viver bem. Queremos um país com oportunidade de progresso através do trabalho produtivo, do trabalho bem remunerado, com justiça, onde todos sejamos iguais perante a lei, onde possamos sair às ruas e dizer o que pensamos, sem medo de sermos perseguidos ou agredidos. Queremos que nossos filhos possam voltar a um país livre. O chavismo e depois Maduro tentaram dividir a sociedade, colocar uns contra os outros. Mas nós conseguimos unir a Venezuela. E é por isso que essa é uma força tão poderosa, porque nasce do povo, em torno de valores e de uma visão de sociedade. Então não tenham nenhuma dúvida. Maduro vai sair, é claro que vai sair. Nós vamos fazer valer a pena a soberania popular, a soberania nacional expressa nos votos. Isso vai derivar de um processo de transição ordenado, estabelecido, e de uma Venezuela que voltará a ser livre, produtiva e luminosa. Agora, Maria Corina, nós observamos na realidade da Venezuela manifestações multitudinárias. Eu me lembro de uma imagem sua em cima de caminhões, de carros, quando você teve de ir caminhando porque te impediam de passar pelas ruas. Ou seja, tudo era uma complicação. E dava a sensação de que o povo venezuelano havia se resignado a um ditador que foi a melhor expressão do socialismo. Todos iguais, todos pobres, $1 como salário básico e o resto, ajuda social. E aí aparece a determinação do presidente Trump dizendo que Maduro é um dos dirigentes do cartel de los soles. Ele denomina o cartel de los soles como uma organização terrorista e envia as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso mudou a realidade na esperança do povo venezuelano? Saber que os Estados Unidos estavam enviando as suas forças armadas para resgatar, se é que podemos dizer assim. Bom, várias coisas no que você disse. Primeiro, em relação ao socialismo, é evidente. Eu sempre dizia, claro que Chávez quer os pobres, mas nos quer pobres. Eles necessitam de uma sociedade submersa na pobreza, na miséria, de cabeça baixa e mão estendida. Essa é a maneira de controlar uma sociedade. Além disso, a migração foi uma estratégia sistemática para separar as famílias, servir como válvula de escape social e, ao mesmo tempo, deixar a sociedade submersa na tristeza. Pais sem filhos, irmãos separados, filhos sem suas mães. Horrível o que aconteceu na Venezuela. E isso foi intencional. Agora bem, depois do triunfo espetacular de 28 de julho, a repressão que Maduro desencadeou foi tão brutal que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou como terrorismo de Estado. As Nações Unidas falaram em crimes de lesa humanidade. Então, não é verdade que o povo se resignou. A sociedade venezuelana continua se cuidando, se organizando, de maneira, obviamente, discreta, porque quem levanta a voz é preso. Há jovens presos simplesmente por colocar uma mensagem no Instagram ou por terem uma foto minha no celular. Professores foram presos por protestarem porque não havia luz nas escolas. Enfermeiras também foram detidas, inclusive a presidenta do Colégio de Enfermeiras de Barinas, simplesmente por denunciar salários indignos. Então não é verdade que a sociedade está resignada. A sociedade está se organizando e se protegendo. Agora bem, uma vez que o presidente Donald Trump publicamente e oficialmente reconheceu esse regime como um cartel e Maduro como o chefe do cartel de Los Soles, designando-o como uma organização terrorista. Isso gerou uma quantidade enorme de reações, tanto dentro do regime como dentro da sociedade venezuelana.
porque é algo que nós buscávamos, Gustavo, há muito tempo, que esse regime fosse qualificado pelo que realmente é. Isso implica uma política de law enforcement, de aplicação de justiça para desmantelar essa estrutura criminosa. Maria Corina, você disse que a sociedade tem se organizado e está tentando se proteger, mas imagino eu que tem muito medo da repressão, da censura, da ditadura. É possível aí na Argentina, na Venezuela hoje, organizar manifestações pacíficas na rua? Como é que é esse tipo de organização da sociedade civil? Hoje em dia, não pode haver sequer uma manifestação por falta de água, Paula. Hoje em dia, Maduro ordenou militarizar cidades e colocar nas ruas grupos armados por eles mesmos, que recebem ordens diretas. Em outras palavras, eles atuam como terroristas. Mas apesar disso, o movimento está despertando, está se entonando, se fortalecendo. Uma companheira me dizia esses dias que o que existe é uma euforia silenciosa, porque sabemos o que está acontecendo. Sabemos que está se conformando uma coalizão internacional, já que o regime de Maduro representa uma ameaça real à segurança de todo o hemisfério. Não só porque é o chefe de uma estrutura criminosa de narcotráfico e do trem de Aragua, e por abrigar grupos terroristas, mas também por abrir à Venezuela a presença do regime do Irã e da Rússia. Isso está gerando qualificações internacionais, não apenas no governo do presidente Trump, mas também de países como Argentina, Paraguai, Equador, Trinidad e Tobago, Uruguai, República Dominicana. Isso é, se está criando uma coalizão de países democráticos que tem que fazer valer a soberania expressa pelo povo da Venezuela e avançar para uma transição. Agora, Maria Corina, suponhamos por um minuto, nessa euforia silenciosa, que eu adorei a expressão, que Maduro diga, vou embora. Vocês aceitariam que ele se refugie em outro país, em vez de ir preso como deveria, só para que o povo venezuelano tenha um futuro melhor? E se isso acontecesse, como seria? O que restaria? Qual seria o primeiro dia depois do Maduro fora do poder? Bom, nós já fizemos saber ao regime, de maneira pública e privada, inúmeras vezes. A nossa disposição é a um processo de transição negociada, sempre partindo do respeito à soberania popular expressada em 28 de julho e dando garantias para todas as partes que participem e favoreçam essa transição, para que possam estar seguras. E isso foi dito reiteradamente, mas até agora Maduro tem se negado. Pelo contrário, ele não só se entrincheirou, como também atuou com maior violência ainda. Então, no melhor interesse de Maduro, praticamente sua única opção já é aceitar os termos dessa negociação, porque, do contrário, ele vai sair de qualquer maneira, mas em condições muito piores. Agora, os termos específicos de uma negociação, Gustavo, você compreenderá de que não são objetos de discussão prévia e pública. Serão tratados no momento adequado e de acordo com as condições que existirem. Mas, repito, nós estamos absolutamente a favor de uma transição, seja ela negociada ou não. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela no ano passado. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou a admitir a farsa nas eleições. É possível dizer, Maria Corina, que o governo brasileiro foi cúmplice, é cúmplice dessa postura do ditador Nicolás Maduro em relação à farsa das eleições? Todo mundo sabe a magnitude da fraude que Maduro pretendeu fazer. Com atas em mãos, mais de 85% das atas oficiais, que também foram verificadas e auditadas por organismos eleitorais e especialistas no mundo inteiro. Todos concluíram os mesmos resultados.
Ninguém, a estas alturas, pode alegar desconhecimento de que Maduro não entregou os resultados. Claro que não ia entregar, porque as atas originais e fidedignas demonstram sua derrota. Por isso, para mim, é injustificável que qualquer governo que se diga democrático não tenha reconhecido, até agora, Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Maria Corina, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação particular, claramente de censura. Chamamos de ditadura judicial. Mas devemos lembrar que na Venezuela não foi de um dia para o outro que Chávez e depois Maduro disseram estamos numa ditadura. Isso foi evoluindo. Você poderia resumir quando percebeu que o sistema já não era tão democrático como parecia ou como deveria ser? Eu te digo, Gustavo, o que nós vivemos espero que sirva de experiência, não só para os países da América Latina, mas para o mundo inteiro. Porque quando se perde a democracia e a liberdade, é muito difícil recuperá-las. Há 26 anos dizíamos, Venezuela não é Cuba, aqui não vai acontecer o que aconteceu em Cuba, e veja como estamos hoje. Um país que foi um dos mais ricos da região, hoje é mais pobre que o Haiti. Isso é o que essas pessoas nos fizeram. E como você disse, foi algo progressivo. Foram tomando o controle pouco a pouco. Tomaram o controle do sistema judicial. Todos os juízes que não eram leais a Chávez foram afastados, demitidos. Hoje, 95% dos juízes são de livre nomeação e remoção, ou seja, são temporários, e sabem que, se não forem absolutamente submissos à tirania, vão para fora ou para a prisão. Depois, tomaram controle também dos meios de comunicação, primeiro com censura, depois comprando veículos e jornalistas, e por fim, fechando os meios. As vozes valentes que defendiam a verdade acabaram presas ou forçadas a sair do país. Progressivamente, também foram tomando os meios de produção. Chávez expropriou mais de 30% das terras produtivas da Venezuela. E hoje são desertos. Confiscaram mais de 5.000 empresas que eram produtivas. E hoje são sucata. E assim foram avançando, avançando e avançando, tomando o controle de tudo que pudesse gerar autonomia, porque eles querem uma sociedade dependente, inclusive no sistema eleitoral, que transformaram numa grande máquina de fraude, uma caixa preta de manipulação. Esse modelo de fraude foi exportado aos outros países. Então, eu acredito que a experiência venezuelana deve servir de alerta para todas as sociedades que pensam, no meu país, isso não pode acontecer. A chegada de um sistema autoritário, de uma ditadura opressora, pode acontecer em qualquer lugar. A liberdade tem que ser defendida todos os dias, estando alertas, vigilantes e organizados. Mas agora a Venezuela será livre e parte do que queremos é que, desde a Venezuela, vá para o mundo inteiro a nossa experiência de organização e de luta cidadã pela libertação. É com essa mensagem de esperança que a gente encerra essa entrevista. Eu ia justamente perguntar isso que o Segré tocou, o que a senhora diria aos brasileiros para ficar atentos, né? Para o Brasil não virar uma Venezuela, se fala tanto da venezuelização, né? Para não virar uma ditadura, mas acho que a senhora tocou exatamente nesses pontos. Nós estamos, em certa medida, vivendo tudo isso, experimentando tudo isso. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Maria Corina Machado, a gentileza de conversar conosco, de tocar em diversos pontos sensíveis. Mais uma vez, parabenizar pela coragem, pela postura da oposição, de liderar essa oposição num país que vive com tantos problemas, com tantas dificuldades. A gente fica na torcida para que todo o povo venezuelano consiga ultrapassar esse momento tão difícil, Maria Corina. E quero agradecer também a Gustavo Segré pelo convite, por ter intermediado essa entrevista, essa conversa com a Maria Corina Machado, nessa parceria entre o Oeste Sem Filtro e o Faroeste a Brasileira. Muito obrigada, Maria Corina. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada ao povo do Brasil, que eu sei que nos acompanha nessa luta. E tenham certeza, muito em breve a Venezuela será livre.
Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Corina. E falo como argentino e brasileiro. A América Latina está com o povo venezuelano. Está com vocês. Não desanimem. Muito obrigada. Eu sei disso.